A teoria especial da relatividade, ela lida com uma questão bastante geral da física, que é aquele de estabelecer a equivalência entre sistemas de referência, entre referenciais cartesianos, né? Eu tenho aqui exemplos clássicos, esses são os mais importantes da física, de mudança de referencial. Nesse primeiro exemplo, esse referencial tem uma origem, o segundo referencial tem uma outra origem, ou linha. No entanto, os três eixos são paralelos entre si. O que muda é que agora ele experimentou uma translação. Vamos daqui a pouco especificar o que é isto. O fato é que existe uma distância entre a origem desse referencial e esse outro referencial. E isso é tudo. Eles são paralelos, os três eixos. No caso dessa mudança de referencial, nós damos o nome, né, à translação do referencial. Então aqui eu tenho um exemplo de translação do referencial. Eu apenas mudo a origem do referencial. Aqui eu tenho um outro exemplo de rotação pura, porque eu posso combinar, né, essas transformações. Esta aqui é uma rotação dita rotação pura. A origem é a mesma. O é igual a O'. Os dois têm a mesma origem, mas a orientação dos eixos é diferente. Finalmente, eu tenho um outro exemplo. Esse aqui, sim, é essencial para a teoria da relatividade. Eu tenho dois referenciais que se movem, um em relação ao outro. Digamos, esse aqui se move para a direita em relação a esse com velocidade v. Então, neste caso, nós temos um referencial que se move com um movimento retilíneo uniforme em relação ao outro. Temos três tipos de transformações aqui, de mudanças de referencial. Eu posso descrever o movimento nesse, eu posso descrever o eletromagnetismo nesse referencial, ou nesse, ou nesse, ou nesse, ou nesse, ou neste. Esse é o problema da teoria da relatividade, que é bastante semelhante a esses dois casos aqui. É por isso que nós vamos começar analisando esses dois casos, né, de translação do referencial, que é muito simples, todo mundo acha que é trivial, mas tem consequências muito interessantes, né? De rotação, vamos ver como é que a gente define, né, vetores, né, quando eu tenho uma rotação, e finalmente em movimento de translação, um em relação ao outro. Esse que é importante para a teoria da relatividade. Agora, em qualquer que seja o caso, nós precisaríamos falar do que seja covariância e o que é invariância. São conceitos distintos. Qualquer que seja a transformação aqui, nós dizemos que uma grandeza, e agora então estamos falando do conceito de invariância, né? Veja, nós dizemos que uma grandeza é invariante, significa o quê? Que ela não muda. Ela não muda, é a mesma.
se a temperatura nesse referencial aqui for 38 graus, nesse outro referencial, a temperatura, quando medida, é 38 graus. Logo, dizemos que a temperatura é invariante sob uma translação. De forma que existem grandezas, né, que tudo que eu preciso para caracterizá-las é dar um número que mede a intensidade da grandeza e uma unidade de medida. Graus Kelvin, metros por segundo. Né? O fato é que grandezas invariantes são aquelas que assumem o mesmo valor em qualquer que seja o referencial. Agora, muito cuidado, porque uma grandeza é invariante quando a gente trata de uma transformação de um referencial, mas pode não ser invariante quando se trata da transformação para outro referencial. Então, essa coisa é um pouco delicada. O que é invariante quando eu considero uma translação? O tempo é invariante. Se eu medir o tempo, quando eu estou nesse referencial aqui, fiz só uma translação, só mudei a origem. O tempo de ocorrência de um evento é o mesmo. A distância entre dois pontos também é a mesma. O fato é que existem muitas grandezas invariantes. Quando eu considero esse tipo de mudança de referencial. Muitas, aqui, nesse caso. Muitas grandezas são invariantes. Aliás, são raras, né? Aquelas que... Mas as coordenadas, por exemplo, mudam nesse referencial e nesse referencial. Então, nem tudo é invariante. Nem tudo é invariante. Demorou muito para a gente entender quais são as grandezas invariantes nesse caso. Einstein sacou logo que uma delas é a velocidade da luz, mas tem que ser um gênio para descobrir isso. Né? Que grandezas são invariantes sob translação, sob rotações? E agora o caso mais difícil que precisou da intervenção do Einstein para descobrir quais são as grandezas invariantes quando eu mudo de referencial. Então, invariância é uma coisa. Grandezas podem ser invariantes ou não. Mas é importante ter isso em mente. Porque as grandezas invariantes, no caso de uma rotação, nós chamamos de grandezas escalares. Então, veja, aqui, no caso da rotação, uma grandeza invariante, nós chamamos de escalares. Uma grandeza invariante, no caso desse tipo de transformação, uma aqui, nós também chamamos de escalares, mas escalares de Lorentz. Então, veja, essa questão do que é invariante é fundamental. E pensa que é simples, não é. Einstein quebrou a cabeça, né, para descobrir o que é invariante ali. Num referencial e no outro referencial. Esse é um conceito importante. O outro conceito importante é o conceito de covariância. Esse é um outro conceito importante quando eu falo de transformações de coordenadas. Por quê? Nem todas as grandezas são invariantes. As grandezas mudam sob uma rotação, sob um movimento de translação uniforme. Então as grandezas mudam. Se eu tenho, por exemplo, a aceleração
e a força. A aceleração não é uma grandeza invariante por rotações. A aceleração não é invariante. Ela muda. Sob uma rotação, a aceleração vai em A', é diferente. É diferente. A força também vai em F'. Agora, o que importa é o seguinte: grandezas mudam. Mas o que é importante é que as equações não mudem de forma. Não mudem de forma. Então, se num referencial nós escrevemos m vezes a é igual a f, no outro referencial, aquele que sofreu uma rotação, a equação passa a ser m vezes a' é igual a f'. Mas A e F mudam, mas mudam do mesmo jeito. De um mesmo jeito. Ou seja, covariância é a invariância na forma. A forma fica a mesma. As componentes são diferentes. Mas um lado da equação muda do mesmo jeito que o outro lado da equação. E muda de tal maneira a que a forma das equações sejam as mesmas. Ora, isto, no caso da teoria da relatividade especial, uma coisa muito difícil e que, com o tempo, depois da teoria de Einstein, a gente percebeu como escrever as leis da física de uma forma covariante. Então, as equações são covariantes. É isso que importa. São invariantes com respeito à forma. Então, vamos passar uma aula e meia explicando esses conceitos para esses dois casos. Porque, senão, ninguém vai entender o que é covariância no caso da teoria da relatividade especial. O que significa isso? Como é que a gente escreve as leis físicas de uma forma covariante, de tal maneira que, se eu escrever uma lei de uma determinada forma, ela vai continuar tendo a mesma forma no outro referencial. É isso a equivalência. A equivalência significa identificar que grandezas são invariantes, assumem o mesmo valor num referencial e no outro. Primeiro. Em segundo, identificar as grandezas que se transformam da mesma maneira e qual é a propriedade de transformação dessas grandezas, de tal forma a que as leis físicas obedeçam a esse princípio da covariância. Que as leis físicas tenham a mesma forma num referencial e no outro. Então, vamos começar com esse exemplo, vamos dedicar uma aula inteira para esse exemplo, porque aqui a gente define vetores, escalares, tensores, e finalmente a teoria da relatividade, que é o que vamos estudar ao longo de muitas aulas.